Você já prometeu algo a Deus em um momento de desespero? Talvez tenha dito: Senhor, se o Senhor me ajudar nessa situação, eu prometo que vou mudar de vida, vou abandonar tal coisa, vou fazer isso ou aquilo. Mas e quando aquela promessa, feita com tanta emoção, se torna uma prisão? Quando, ao invés de aproximar você de Deus, ela começa a gerar angústia, culpa, divisão na sua casa, peso na alma. Será que cumprir uma promessa a Deus deve acontecer a qualquer custo? Essa é uma pergunta que incomoda muita gente, especialmente cristãos comprometidos, líderes, pais e conselheiros que levam a fé a sério. Porque por um lado, sentimos que prometer algo a Deus é uma coisa sagrada. Mas por outro, percebemos que nem toda promessa feita foi realmente sábia ou correta. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente nessa tensão espiritual e moral, entre o compromisso com Deus e a responsabilidade diante da vida, da família, da verdade e da própria consciência cristã. Olá, eu sou Andrei, e você está no Revelando o Passado. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais vídeos incríveis como este. Sua interação ajuda a trazer cada vez mais conteúdos reveladores para você. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode te libertar de fardos que você carrega há anos, e te ensinar o verdadeiro caminho do discernimento e da maturidade na vida de fé. Ao longo da Bíblia, promessas e votos são levados muito a sério. Em Eclesiastes 5:4-6, está escrito: quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Isso mostra a seriedade com que Deus encara o compromisso verbal. No entanto, é importante fazer uma distinção clara. Na Bíblia, nem toda promessa é obrigatória. Deus não exige votos. Ele não impõe que façamos promessas a Ele. Elas são voluntárias, e exatamente por isso, precisam ser feitas com consciência, sabedoria e entendimento. Um voto sem entendimento pode se transformar numa armadilha espiritual. Jesus, no Novo Testamento, ensinou algo ainda mais direto: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Mateus 5:37. Ou seja, em vez de prometer impulsivamente, o Senhor nos chama a ter integridade, clareza e verdade no que falamos e vivemos. No mundo espiritual, uma palavra dita sem reflexão não é apenas irresponsável, ela pode ser destrutiva. Não é a emoção da promessa que agrada a Deus, mas a intenção sincera aliada ao discernimento. Por isso, antes de prometer, é necessário parar, pensar, orar e avaliar. O impulso nunca é o melhor conselheiro da fé. Na Bíblia, existe uma história que ilustra de maneira dolorosa o que pode acontecer quando uma promessa é feita sem sabedoria: a história de Jefté. Ele foi um juiz de Israel, um homem escolhido por Deus para liderar o povo contra os inimigos. Antes de uma batalha importante contra os amonitas, Jefté fez uma promessa ousada. Disse que, se Deus lhe desse vitória, ele sacrificaria em holocausto a primeira pessoa que saísse da sua casa para encontrá-lo. A vitória veio. Mas, ao retornar para casa, quem saiu ao seu encontro foi sua filha, sua única filha. E ele, dominado pela promessa feita, a ofereceu em sacrifício. Essa história, registrada em Juízes capítulo 11, é uma das mais chocantes das Escrituras. E nos leva a uma pergunta urgente: será que Deus esperava esse tipo de sacrifício? A resposta, com base em todo o restante da Bíblia, é não. Deus nunca aprovou sacrifícios humanos. O que aconteceu ali foi resultado de uma fé misturada com superstição, impulsividade e falta de discernimento. Jefté venceu uma guerra externa, mas perdeu uma batalha interna, a da sabedoria espiritual. Sua promessa, feita em desespero, resultou em tragédia. E esse relato está nas Escrituras como alerta. Alerta para nós, que muitas vezes agimos como Jefté, não com sacrifícios humanos, mas com promessas que nos tiram a paz, comprometem nossa família, nossa saúde emocional e até mesmo nossa comunhão com Deus. Você pode pensar: mas eu jamais faria algo tão radical. E talvez não da mesma forma, mas e aquelas promessas que fazemos em silêncio? Em oração? No segredo da alma? Quantas vezes dissemos a Deus coisas como:
Senhor, se meu filho for curado, eu nunca mais vou voltar para meu trabalho secular. Ou se o Senhor restaurar meu casamento, eu vou viver só para o ministério. Ou ainda, se o Senhor me tirar dessa crise, eu abro mão de tudo que eu gosto, tudo que eu sou. Essas palavras, embora sinceras, podem esconder impulsividade. E, com o tempo, se tornam pesos que carregamos sozinhos. Conheço pais que prometeram algo em oração, anos depois, se sentem emocionalmente culpados por não conseguirem cumprir. Líderes que, em nome de promessas radicais, sacrificaram a saúde, o casamento, os filhos. Pessoas que vivem presas em um tipo de juramento espiritual que Deus nunca pediu. E isso não é fidelidade, é confusão. Não é compromisso, é carga emocional travestida de fé. Porque a verdadeira fé não aprisiona, ela liberta. Deus não é glorificado quando vivemos amarrados em decisões que não refletem mais a sabedoria do Evangelho. O que Ele espera é discernimento. E é sobre isso que precisamos falar com urgência. A fé cristã é baseada em relacionamento, não em barganha. Prometer algo para tentar convencer Deus de fazer outra coisa é uma forma disfarçada de negociação espiritual. E isso vai contra o coração do Evangelho. Em Provérbios 19.2, está escrito: não é bom agir sem reflexão, quem se apressa com os pés erra o caminho. Veja, não basta ter boas intenções. É preciso ter sabedoria. A maturidade espiritual envolve saber o que dizer, quando dizer, e principalmente, o que não dizer. Em Romanos 12, Paulo nos convida à transformação pela renovação da mente, uma fé que pensa, que avalia, que se submete à vontade de Deus com inteligência espiritual. Quando Jesus ensinou sobre promessas e votos, ele não condenou o compromisso, mas sim a superficialidade. O foco dele estava na coerência entre o que dizemos e o que vivemos. E isso só é possível quando há equilíbrio. A espiritualidade saudável é aquela que une paixão com prudência, zelo com sabedoria, fervor com clareza. Deus não quer promessas insanas. Ele quer obediência consciente, amor verdadeiro e entrega sincera. E para isso, é necessário pensar antes de se comprometer, e reconhecer que até mesmo a fé precisa ser administrada com responsabilidade. Mas, e quando a promessa já foi feita? Quando você, sinceramente, se comprometeu com algo que hoje vê como impossível ou errado? Existe saída? Sim. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que erraram, mas encontraram redenção. O arrependimento é um dos dons mais poderosos que Deus nos deu. Quando uma promessa se tornou um fardo, o primeiro passo é voltar para Deus em oração, não com medo, mas com humildade. Depois, buscar conselhos de irmãos e líderes maduros na fé. Não há vergonha em dizer: eu errei. Falei sem pensar. Preciso rever isso. Isso é espiritualidade genuína. A fidelidade a Deus não está em insistir num erro só porque foi falado em oração, mas em reconhecer que Ele é maior que qualquer juramento precipitado. Se a promessa fere a paz, a verdade, a justiça ou a vida, ela precisa ser reavaliada. Porque o nosso Deus não é um tirano que exige sacrifícios impensados. Ele é Pai. E pais amorosos se agradam da sinceridade dos filhos, não da escravidão emocional. Chegando ao final dessa reflexão, eu quero deixar algo muito claro no seu coração. Deus não quer de você promessas desesperadas. Ele quer de você uma vida inteira de comunhão. Às vezes, o maior ato de fidelidade não é cumprir uma palavra mal pensada, mas se humilhar, reconhecer o erro e realinhar a rota com sabedoria. A fé que agrada a Deus é viva, inteligente, ética e equilibrada. Antes de prometer, pense. Ore. Converse. Discirna. Porque prometer é fácil, mas viver o compromisso exige graça. E Deus está mais interessado no seu coração do que nas suas palavras. Que essa mensagem possa libertar sua mente de culpas desnecessárias e renovar em você o desejo de viver uma espiritualidade madura, sadia e cheia de discernimento. Se essa palavra falou com você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que está enfrentando esse dilema. E me diga aqui nos comentários, você já fez alguma promessa a Deus que depois se tornou difícil de cumprir? Como lidou com isso?
Vamos crescer juntos nessa jornada de fé com entendimento. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões profundas como essa. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria em cada passo da sua caminhada espiritual.